Começamos aí, versículo 1 do capítulo 2. Olha que bacana. Vamos lá. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão. Que razão? O que ele está dizendo ali? Tá? Então, por isso que eu falei lá no início da transmissão, eu tenho que fazer menção àquilo que a gente estudou 2 domingos atrás. Por isso que você que não está me acompanhando, você que não está acompanhando a EBD Online, é importante você estar aqui ligado para não perder essas conexões, tá bom? Eu vou voltar, então, para a gente poder contextualizar. Capítulo 1 a gente abriu falando sobre um panorama da carta, aquilo que a carta de Hebreus trata. Relembrando, a carta trata de uma exortação àqueles judeus cristãos, por isso aos hebreus, tá? São judeus, que eles então estão recebendo essa exortação desse autor aqui. Por que são judeus cristãos? São judeus que compreenderam a mensagem de Cristo, compreenderam o ofício de Cristo, compreenderam aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, eles identificaram que, de fato, Jesus Cristo era o Messias enviado. E isso, compreendendo isso, ia fazer com que eles tivessem agora uma mudança de vida. E essa é uma mudança de vida muito drástica, muito pesada para quem está no primeiro século. Principalmente nos 4 primeiros séculos, é muito difícil você se declarar como cristão. E eu vou dizer por quê. Vamos pegar aí, por exemplo, aquilo que Jesus falou a respeito daqueles que creriam nele. Ele vai lá falar em Mateus capítulo 16, a partir do verso 24, ele vai dizer que aquele que quer o seguir, tome sua cruz e o siga. Irmãos, quem está lendo isso, tome minha cruz e me siga, aquele evento já tinha passado. Quando Mateus escreve também para uma comunidade de judeus, quando Mateus escreve isso, a crucificação, a ressurreição, aquilo já tinha passado. Aqueles homens sabem o que é um crucificado. E principalmente aquilo que aconteceu com Cristo, que aquela notícia se espalhou por aquela região. Então, quando Jesus fala essa mensagem, dizendo que aqueles que o querem seguir, tome cada um a sua cruz e o siga, é um desafio. É um desafio. E os judeus daquele tempo sabiam muito bem o que era isso. E outro exemplo, o próprio Paulo já demonstrou, a gente estudou isso lá na carta de Paulo a Timóteo, daqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. O que ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Acompanhe comigo lá, por favor. Abra sua Bíblia. Capítulo 3, verso 12. Abram lá que vocês vão ver o que Paulo vai dizer. Ele diz assim, ó. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. O que ele está escrevendo para Timóteo? É isso mesmo que vai acontecer. Encoraje o povo aí de Éfeso que vamos ser perseguidos. Isso é loucura para os que estão de fora. Tá? Então, essa é uma mensagem dura. E aqueles homens, então, que entenderam a obra da redenção, agora estão sendo desafiados. E eles, então, têm a tendência a voltar ao judaísmo, a voltar àquelas práticas judaicas. E aí, então, o autor ele escreve para encorajar aqueles irmãos, permaneçam firmes. E aí ele vai utilizar uma série de argumentação para mostrar para aqueles judeus cristãos que Cristo é superior a tudo aquilo que eles tinham aprendido
do Antigo Testamento. Todas aquelas referências dos judeus com relação ao Antigo Testamento, que era Moisés, Josué, Arão, todos aqueles exemplos, aqueles modelos, o autor da revista, o autor da lição, ele vai dizer, o autor aos Hebreus, ele vai dizer que Cristo é superior a todos eles, a todas essas questões, a todas as práticas. Tudo isso ele vai dizer mais para frente que eram sombras, apontando para Cristo. Então, o autor aos Hebreus, ele vai fazer essa referência, essa argumentação para poder exortar aqueles judeus que de fato conheciam o Antigo Testamento e todos os rituais judaicos, tudo aquilo que os judeus praticavam na sua religiosidade. Então, o autor aos Hebreus está pegando esse gancho e está mostrando para eles, olha, a perseguição virá, mas fiquem firmes. E aí ele faz essas argumentações aqui bem interessantes, tá? Olha o que ele vai falar naquele trecho que eu li lá na primeira aula. Ele vai dizer, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então ele vai dizer aqui, ó, quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele vai trazer aqui, então, dizendo aqui que a revelação de Jesus Cristo, ela é superior à revelação que era no Antigo Testamento. A revelação que eles conheciam, que eram pelos profetas, a tradição oral, tudo aquilo que a gente viu na primeira aula. Ele está dizendo que Cristo é superior a todas essas manifestações. Por quê? E aí ele vai argumentar, porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Cristo é a revelação perfeita de Deus. Então, por isso, ele é mais importante. Antes, eles tinham ali um aio, um guia, a lei, os profetas para falar. Os profetas falavam, assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor, Jeremias, Isaías, todos os profetas, eles falavam, quando falavam a respeito de Deus, eles diziam, assim diz o Senhor. E agora Cristo, quando vem o Deus encarnado, ele diz, agora eu vos digo, em verdade, eu vos digo, não precisa de nenhum profeta, eu não sou um profeta, eu sou o próprio Deus encarnado. Por isso que ele vai dizer, em verdade, eu vos digo. Antes os profetas diziam, assim diz o Senhor. Agora o Cristo diz, eu vos digo. É lindo isso, é maravilhoso a gente perceber isso. E é isso que o autor de Hebreus vai apresentar para aqueles judeus cristãos agora. Então ele vai dizer que o Cristo é maior, é mais plena a revelação dele agora do que aquilo que foi tido antes. Veja bem, irmãos, ele não está desprezando o Antigo Testamento e aquilo tudo que foi praticado, mas ele está dando uma ênfase que Cristo veio cumprir. Cristo é maior, tá? É essa a ideia que ele está trazendo. E aí ele vai discorrer porque Cristo, a revelação de Cristo, de Jesus, ela é maior, porque ele é herdeiro de todas as coisas, ele criou todas as coisas, ele criou o universo. Ele mantém e sustenta a sua criação pela palavra do seu poder. Por isso ele é maior, ele é melhor, ele é mais pleno, tá bom? E aí depois ele vai argumentar aquilo que o pastor Alexandre trouxe na semana passada. Ele é maior do que os anjos. Os anjos tinham uma representatividade importante para o povo judeu, eram os mensageiros. E agora, então, o autor vai dizer, olha, Cristo é maior do que os anjos. E aí a gente viu isso na semana passada. Pois qual dos anjos? Ele começa o verso 5 do capítulo 1. Qual dos anjos Deus, Pai, tratou dessa maneira? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Ele vai dizer que os anjos, aqui no decorrer desse capítulo, desses versículos, que os anjos são ministros. Ministros, veja o verso 7. Aquele que os seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Então, ele vai dizer
nos próximos versículos que os anjos são ministros daqueles que creem, então, ou seja, são os ministros da igreja, daqueles que creem. Então, ele apontando isso, a revelação de Cristo é maior do que a revelação outrora passada. Cristo é superior a essa revelação. Cristo é superior aos anjos. Por isso, por essa razão, por Cristo ter essa superioridade, voltamos ao versículo 1 do capítulo 2. Por essa razão, porque Cristo é maior do que os profetas do Antigo Testamento, porque Jesus é maior do que os anjos, importa que nos apeguemos com mais firmeza. O que eles estão passando era um período de dificuldade. Eles estavam sendo perseguidos por Roma e principalmente por outros judeus que estavam vendo agora nessa comunidade que estava se formando de judeus cristãos, que eles estavam sendo destacados, eles estavam sendo diferenciados dos judeus religiosos, ortodoxos, ultra-ortodoxos. Então, esse grupo agora de cristãos, de judeus cristãos, eles estavam passando por perseguição, estavam sendo perseguidos. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo, por essa razão, porque Cristo é a maior revelação, porque Cristo é maior do que os anjos, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Quais são as verdades ouvidas? Essas que ele está falando. Que Cristo é maior, Cristo é superior. Precisamos nos apegar às verdades ouvidas. Aquilo que a mensagem, quando chegou até eles, que Cristo, além de ser superior, ele é o Salvador. Ele é o que mantém, que sustenta. Ele é o que pode perdoar pecados. Por essa razão, das verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Essa ideia aqui, irmãos, às vezes a gente não tem muita noção de quando o autor trata aqui para que nos apeguemos com firmeza, né, nessa verdade. Por que a gente não tem essa noção? Porque a gente não passou por essas perseguições que esses homens estavam passando. A gente vai ver ao longo da carta que foi uma perseguição muito severa. Provavelmente, muitos líderes dessa comunidade aqui tenham sido martirizados, tá? E então, ele está usando esse exemplo. O próprio Paulo vai falar para Timóteo que como que ele foi chicoteado, apedrejado, como que ele passou por diversas questões pelos judeus, incitadas pelos judeus, tá? Que não acreditavam que a mensagem que Paulo estava trazendo era a mensagem do Cristo, do Messias que havia chegado, que já havia chegado. E os cristãos até hoje, eles ainda pensam e ainda esperam a vinda de Cristo, a vinda do Messias. Só fazendo uma pontuação aqui, Cristo e Messias é a mesma coisa, tá bom? Messias, o enviado, o ungido, o separado, é escrito em hebraico. Cristo é a mesma palavra em grego, tá bom? Então, quando a gente fala de Messias, o Cristo é a mesma coisa, é a mesma ideia, é a mesma tradução aí, tá bom? Então, ele está dizendo exatamente isso. Está vendo toda essa tribulação que a gente está passando? Está vendo todas essas questões que a gente está passando aqui de perseguição? Não tem como a gente negligenciar aquilo que a gente escutou. E aí ele vai dizer para pegar com mais firmeza. Vamos trazer uma ideia aqui para os irmãos do que seria se apegar com mais firmeza, tá? Quero trazer primeiro duas ideias aqui. A primeira ideia imagine você aí, já deve ter viajado pela Baía de Guanabara, ali pegando na Praça 15, indo até Araribóia, lá em Niterói, fazendo aquela travessia ali da Barcas, tá? Talvez essa ou talvez qualquer outra, talvez indo de Mangaratiba para Ilha Grande. Então, imagine comigo isso aí, tá? Vocês estão fazendo essa travessia de barco. E aí, de repente, vem um temporal. O tempo muda. E aquilo dali, como o mar fica revolto.
E aí o navio, aquele barco começa a afundar. E o barco afunda, vocês afundam junto. E levantam e vocês não vê nada. A única coisa que vê na sua frente é um pedaço de madeira. E você vê que aquilo dali, o mar está te tragando, está te forçando a ir para o fundo do mar. Mas você vê um pedaço de madeira boiando. Você vai se agarrar naquele pedaço de madeira com toda a sua força, porque você não quer ser tragado, você não quer ser levado. Você vai segurar aquele pedaço de madeira com toda a sua força, com muita firmeza, porque é ali que está a sua salvação. É aquilo ali que pode te salvar. Entenderam isso? Entenderam o que Paulo está tratando? Paulo, desculpa. O que o autor está tratando aqui? Essa é a ideia que aqueles homens estavam passando. Olha, eu estou sendo perseguido, eu posso chegar a morrer por conta de eu me manter declaradamente como cristão. Mas o autor está dizendo, se agarrem nessa verdade, porque é isso que vai trazer salvação para vocês. Há muitas pessoas que ouvem também a mensagem. E às vezes o só ouvir a mensagem, só conhecer a mensagem, não é ouvir, a gente conhece, sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No entanto, a gente faz uma certa confusão, e eu acredito que os irmãos já devem ter passado por isso. A gente, às vezes, num afã do evangelismo, a gente fala do evangelho, apresenta Cristo para aquela pessoa, para a pessoa que a gente ama, ou para um transeunte, ou seja lá para quem for, tá? A gente apresenta Cristo, apresenta que ele morreu pelos nossos pecados, e aí a pessoa compreende, a pessoa entende a sua argumentação e diz: eu creio nisso aí, isso faz sentido para mim. Eu creio. E aí você vai lá, né? Aprendeu, a gente aprende isso na igreja e fala: olha, repita comigo então essas palavras. E aí você faz com que a pessoa repita, que ela crê no Senhor Jesus, que ela se arrepende do pecado, e agora então ela está salva. Irmãos, passa-se um tempo e aí essa pessoa não permanece na fé. Passa-se um tempo e essa pessoa nem vai à igreja muitas vezes. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Irmãos, é importante a gente ter uma coisa na mente. A vida cristã, ela é um processo. Ela é um processo. Eu agora compreendi o que Cristo fez na cruz do Calvário. E agora eu vou passar por um processo de santificação, que compreende também as provas. E isso é muito difícil para o crente, é muito difícil para o cristão. E aí, a gente acha que porque a gente repetiu algumas palavras, a gente agora é cristão. E nem sempre funciona assim. Acredito sim que para muitas pessoas houve ali uma mudança de vida. Não estou dizendo, não estou colocando isso em descrédito. Mas o que eu estou querendo passar para os irmãos é que a caminhada vai dizer muito sobre se essa pessoa de fato compreendeu o Evangelho. Lembra aquilo que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 13? Em Mateus capítulo 13, Jesus vai trazer a parábola do semeador. Tá? Lembram disso? Aonde a semente vai caindo em diversos tipos de solos diferentes. Tá? E muitos são abafados. Muitos eles acabam não progredindo. Tá? Justamente por conta disso. Eu entendi a sua argumentação. Só que nesse processo, eu não vi isso de fato na minha vida. Eu não vi essa transformação de fato na minha vida. Eu me decepcionei com o irmão na igreja, então eu vou sair. Eu quero voltar para o mundo, eu quero voltar para aquilo que me satisfaz. E às vezes isso, muitas vezes, acontece. Então, o que ele está dizendo aqui é que se atentem para as verdades ouvidas, mas que se apeguem nisso com firmeza. Se apeguem nisso com firmeza. O cristão ele tem que demonstrar a sua fé.
Ele tem que demonstrar a sua fé. Leiam, por favor, a carta de Tiago, tá? Meu xará. Leiam a carta dele, a gente vai ver ali, logo de início, ele falando que ele dizendo: tendes por grande, tendes motivo de alegria o passardes por várias provações, porque essas provações vão testificando aqueles que de fato se declararam como cristão. E mais para frente ele vai dizer que a fé sem obras não vale de nada. Isso é uma coisa só. A fé e obra tem que andar junto, ou seja, na caminhada cristão, aquele que compreendeu o Evangelho, aquele que compreendeu a mensagem do Evangelho, a obra de Cristo, ele então vai realizar obras para o reino de Deus. Olha que interessante em Mateus 11, verso 12. Se vocês puderem abrir, abram lá em Mateus 11, verso 12. Eu vou abrir aqui e vou ler com os irmãos. Mateus, capítulo 11, verso 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, quem está escrevendo aqui é o evangelista Mateus, fazendo a seguinte referência: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que ele está dizendo? Qual é a mensagem aqui? Qual é a mensagem aqui? Jesus está dando uma resposta para aqueles que eram mensageiros de João Batista. João Batista havia sido preso, e João Batista, então, ele envia mensageiros para perguntar se de fato Jesus era o Cristo, Jesus era o enviado. Então Jesus vai responder para aqueles que foram enviados uma resposta para João Batista. Ele diz: diga a ele, anuncia João, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. O que ele está dizendo aqui é: olha, quem pode fazer essas coisas se não for de Deus, que não for da parte de Deus? E aí ele vai continuar dizendo: então partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste para ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito: eis aí envio diante da face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Ele está fazendo uma argumentação mostrando quem é João Batista. João Batista está preso. Aqueles homens tinham acabado de saber disso. Jesus tinha acabado de responder aos mensageiros de João Batista a mensagem de que ele, de fato, era o Cristo. E aí, Jesus agora ele está fazendo a argumentação de quem é João Batista. Olha só o que ele vai dizer: e este de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o maior entre eles. Jesus está dizendo aqui a importância que João Batista tinha de preparar o caminho do Senhor. E o que está acontecendo com João Batista agora? Está preso. Em breve aqui ele vai ser decapitado. O que João Batista, qual era a mensagem aqui? Que Jesus continua: desde os dias de João, desde quando João Batista começou a anunciar o evangelho do reino, a preparar o caminho do Senhor, a preparar o caminho de Jesus, até agora, esse momento que Jesus está falando, o reino dos céus é tomado por esforço. Isso quer dizer, irmãos, isso não está a parte daquilo que Tiago falou na carta dele. Isso está querendo traduzindo que eu, entendendo a mensagem do evangelho, eu vou ter que me esforçar para viver dentro da minha crença,
viver e me esforçar debaixo dos propósitos do Senhor, em obediência ao Senhor. Isso é um esforço. Lembra que eu falei há 2 aulas atrás? Precisamos orar para termos nosso laço de intimidade com Deus. Queremos orar? Nós desejamos todos os dias orar? Desejamos ouvir a voz de Deus, lendo a sua palavra todos os dias? Não é fazer uma mera meditação, ler como cumpriu ali, fez um checklist, fiz o primeiro check da minha lista, já fiz a minha devocional. Mas ler, o Salmo 1 vai dizer que a gente deve ler e meditar nessa palavra, pensar na palavra o dia inteiro, tentar entender aquilo que Deus quer falar no seu coração. E orar. São os 2 modos que a gente traça uma comunicação com Deus Pai, traça uma comunicação com o nosso Criador. E isso a gente só tem por intermédio de Cristo Jesus, por intermédio de Jesus Cristo. E isso é tomado para a gente ter o reino de Deus. Agora que a gente compreende, agora que a gente está no reino de Deus, precisamos ter esforço para nos sustentar nessas verdades. Por isso que há esse encorajamento do autor para os hebreus. Se apeguem com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Para que delas jamais nos desviemos. É necessário se agarrar, porque se você soltar isso, lembra do exemplo que eu estava dando lá do mar, da Baía de Guanabara, ou então lá da travessia Ilha Grande, se você soltar esse pedaço de madeira, essa tábua, você vai afundar. Você vai afundar. Verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e de toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que ele está tratando aqui agora nesse ponto? Ele está dizendo, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, aquilo que era abordado no Antigo Testamento, aquilo que era tratado no Antigo Testamento, que eram ministros que levavam a mensagem do Evangelho, eles eram os mensageiros de Deus. Se isso se tornou firme e a transgressão daquelas verdades, daquilo que era praticado no Antigo Testamento, ou seja, lembra aí da lei, a transgressão da lei, a transgressão da palavra de Deus do Antigo Testamento, se a transgressão e a desobediência recebeu justo castigo, lembram aí que o povo de Deus passou transgredindo a lei? Quem pode lembrar aí de algumas passagens? Por exemplo, na saída do povo do Egito, quando foi para a terra prometida, a terra de Canaã, o que aconteceu ali? 40 anos no deserto, uma geração inteira teve que morrer porque eram desobedientes à palavra de Deus. O povo cativo na Babilônia, preso no exílio por 70 anos, por desobedecerem a palavra de Deus. Deus é o justo juiz, Deus é amor, mas ele é justo. Então, a gente vê a mão de Deus pesando sobre aqueles transgressores da lei. E agora o autor está dizendo, lembrando aqueles hebreus, olha, se pois tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como vamos escapar se agora a gente está vendo que essa revelação de Cristo é muito maior do que todas aquelas coisas? Como que a gente vai escapar disso? Se você compreendeu, se você entendeu a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Veja bem, quem iniciou a transmissão dessa mensagem
não foram nós, não foi o homem, mas o próprio Deus. O autor está dizendo aqui que partiu de Deus, o qual, tendo sido anunciada inicialmente por quem? Pelo Senhor. Foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. O Senhor inicia a transmissão. Depois é confirmada para aqueles que ouvem a palavra de Deus, a mensagem que o próprio Deus, o próprio Cristo, iniciou. Vamos entender isso melhor. Verso 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles. O que ele está fazendo referência aqui? Ele está dizendo que Deus se revelou para os homens. Deus iniciou essa anunciação. Deus iniciou esse processo. Lembra do que João vai dizer na sua carta? Nós só podemos o amar porque ele nos amou primeiro. Jesus vai dizer, não foi vós que me escolheis, mas eu escolhi a vós outros. O tempo todo parte de Deus. E aqui ele está dizendo exatamente isso. A salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Todos os que ouviram a mensagem, todos que viram a revelação, partindo do próprio Senhor Jesus, agora, então, é confirmada por aqueles homens. E aqueles homens, fazendo uma referência a todos aqueles primeiros apóstolos, os apóstolos iniciais ali, convocados, chamados pelo Senhor Jesus. Então, agora, eles passam a confirmar a mensagem de Deus, dando Deus testemunho juntamente com eles. Como que Deus dá testemunho juntamente com aqueles homens? Veja bem, ele vai dizer, por sinais, prodígios e vários milagres. Aqueles homens confirmaram isso por várias coisas que eles faziam, vários milagres. Lembra que a sombra de Pedro curava? Paulo também fez as suas curas. Muitas coisas eram feitas pelos apóstolos e por aqueles que ouviram essa mensagem. Por sinais, prodígios e vários milagres por intermédio desses homens. E por distribuição do Espírito Santo. Ou seja, ele está fechando aqui, dizendo que aqueles homens só fizeram por causa de Deus. E porque o Espírito Santo distribuiu, se deu àqueles homens, segundo a sua própria vontade. Nada parte dos homens. Se houve algum milagre por parte dos homens, se houve algum prodígio, se houve sinais, é porque o Espírito Santo estava atuando, é porque Deus se havia se revelado, e agora, então, o homem compreendendo, ele testifica todas essas coisas. E agora, então, ele faz essa aplicação daquilo tudo que ele mencionou no capítulo 1 para esse povo hebreu. Imagina os hebreus lendo essa carta, lendo esse trecho agora, onde eles escutaram primeiramente que Cristo é a maior revelação, onde eles escutaram anteriormente que Cristo é maior do que os anjos. Agora vem a exortação, agora vem o ensino, a aplicação desse texto para esses hebreus. Olha, baseado nisso, se agarrem com firmeza, porque é Ele quem faz essas coisas, é Ele que te dá a salvação, é Ele em quem você tem que estar firme, independente do que venha a acontecer. Independente daquilo que venha a acontecer, temos que estar firmes. E aí a gente chega no final desse breve estudo, dessa primeira parte, né? O que eu aprendo, então, com esse texto? O que esse texto ensinou para os hebreus no primeiro século e o que esse texto ensina para mim e para você hoje? Tem sido difícil a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo? Tem sido complicado porque a gente ora pedindo uma coisa e essa coisa não acontece? Tem sido complicado e doloroso a gente passar por muitas tribulações
E muitas vezes, vendo o ímpio prosperar, quem está lendo os Salmos aí está acompanhando isso, essa mensagem vem para te dizer: se agarrem nas verdades ouvidas. Somente Cristo pode te dar a salvação. Se você compreendeu a mensagem, se você compreendeu aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nada do que passaremos aqui nessa terra vai nos separar do amor de Deus. Nada. Nada vai nos separar do amor de Cristo, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Ah, mas se eu fui acometido por uma doença, nada vai separar do amor de Cristo. Tenha certeza daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Ele te salvou. Esse é o maior presente que você e eu já podemos receber aqui. Tem uma musiquinha que diz: o melhor de Deus, eu não sei cantar, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Já veio. Ele se deu. Ele te deu a salvação. Ele foi para a cruz do Calvário. Ele foi vilipendiado. Ele foi humilhado. Nu. Foi colocado no madeiro, exposto diante de um monte de pessoas que riam e escarneciam dele. Foi posto uma coroa de espinhos, onde ele sangrou. Foi furado ao lado. Tudo isso por mim e por você. Vocês entendem essa mensagem? Se agarrem nela. É isso que o autor está dizendo. Falou isso para os hebreus no século I e fala isso para mim e para você hoje. Não importa aquilo que vocês passarem. Cristo é maior do que qualquer coisa. Cristo é maior. E a gente vai ver isso em toda a carta. Creiam nisso, irmãos. Creiam nessa mensagem que hoje foi preservada até os nossos dias. Ele é maior do que todas as coisas. Nós já recebemos a melhor mensagem. Nós já recebemos o melhor presente, Cristo Jesus. Assim como os judeus naquela época eram exortados a permanecerem firmes, hoje, da mesma maneira, somos exortados a permanecer firmes. E se você ainda não conhece, não compreendeu de fato essa mensagem, veja que você não fez nada para receber isso. Se hoje você está vendo esse vídeo, está vendo essa mensagem, creia que você não está vendo isso por acaso. Você não recebeu esse link, você não recebeu essa mensagem por acaso. Ah, resolvi, eu vou clicar aqui que eu vou resolver ver. Creia, o Espírito Santo está te motivando, está te conduzindo a escutar que alguém que era perfeito, alguém que não tinha pecado, o próprio Deus encarnado, morreu, foi humilhado, foi morto na cruz do Calvário para salvar você, pecador, porque você não pode fazer, você não pode garantir a sua salvação, você não pode comprar a sua salvação, mas você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, e a gente vai ver isso nessa mensagem, o que o sangue do Cordeiro representava. Você não está vendo esse vídeo por acaso, mas eu creio no mover de Deus. Aqui ele diz que ele sustém todas as coisas, tudo que foi criado, ele sustenta e mantém. Não cai um pardal do céu se não for pela vontade de Deus. Portanto, você está assistindo esse vídeo pela vontade de Deus, porque ele te colocou aí na frente para que você pudesse escutar o Evangelho, a palavra de Deus revelada. Eu fico muito triste quando eu vejo muitos pregadores hoje, os coaches, né, dizendo, e eu fiquei profundamente triste e chateado, quando um desses pregadores aí diz que não devemos dar tanta importância assim para a palavra de Deus. Não devemos dar tanta importância assim para a Bíblia. Como assim? Se é nela que conhecemos a verdade, se é aqui que Deus falou. Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor continue falando aos nossos corações.
que os irmãos sejam motivados pelo Espírito Santo a continuarem se debruçando sobre a palavra, a lerem e se aprofundarem nesses estudos que estamos fazendo, e que, por certo, ele irá te dar revelação, irá criar um laço de intimidade contigo, e, por certo, você compreenderá na sua plenitude as verdades vindas de Deus. Eu preciso disso. Eu preciso disso a todo tempo. Porque o pecado ainda habita em mim. Eu preciso todo dia buscar, escutar do Senhor. Porque o pecado habita em mim ainda. Um dia isso vai acabar. Um dia ele vai voltar para buscar aqueles que foram perseverantes. Vamos orar para a gente terminar? Eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer compartilhar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, pode fazer isso aí no chat. Eu vou orar e vou considerar os minutos finais para a gente fazer se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tratar aí no final, tá bom? Continue estudando a carta, lembrando que a gente vai, na terça-feira eu vou entrar ao vivo aqui, então se inscreve nesse canal para você ser notificado pelo seu celular aí, pelo YouTube, que eu vou estar online. A gente vai estudar na terça-feira o verso 5 até o verso 9, tá bom? Do verso 5 ao verso 9. Então, para a gente seguir aí a lição da revista, quando você tiver a revista em mãos, você vai ver que a gente está seguindo ali tudo que está acontecendo, tá bom? Então, na terça-feira, logo depois da reunião de oração, eu vou esperar um tempinho ali, umas 8h30, 8h40, até o pessoal chegar em casa, e aí a gente começa tratando sobre isso. No próximo domingo vai ser a lição de número 4, tá bom? Então, eu vou continuar estudando isso com os irmãos durante a semana. Na sexta-feira, lembrando, eu vou compartilhar na quarta um link do Zoom, um aplicativo que você já deve baixar no seu celular, para a gente fazer uma aula muito bacana. Não vai ser uma live assim ao vivo, mas eu vou estar podendo ver os irmãos, a gente vai poder conversar e a gente vai tirar dúvidas, vamos conversar sobre todo esse texto que a gente está estudando aí durante a semana. Acredito que vai ser muito bacana e espero você na sexta-feira, tá bom? Vamos orar para a gente poder terminar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos ela em nossas mãos hoje e podemos, ó Pai, ler Tua palavra livremente em nosso país, no nosso estado, e que o Senhor continue, ó Pai, nos dando entendimento daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, porque o Senhor sabe aquilo que passa no nosso coração, na nossa mente. Sabe, ó Pai, que muitas vezes queremos seguir os nossos desejos, mas que o Senhor nos revele, nos exorte a todo momento que devemos, ó Pai, buscar a Tua vontade, buscar os Teus desejos, buscar aquilo, ó Pai, que o Senhor revelou para nós. Sabemos que é aí que temos salvação, é em Cristo que temos a salvação, é no Senhor Jesus que é a porta, que é o caminho que nos leva a um encontro contigo. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, nos fortaleça durante essa semana, continuemos, ó Pai, juntos hoje no culto à noite. Tenha misericórdia de nós, abençoe o pregador da noite e que o Senhor, ó Pai, continue nos exortando e nos fortalecendo. Abençoa cada família aqui que esteja vendo esse vídeo, abençoa cada irmão que estiver acompanhando também. É o que oramos te pedindo, em nome de Jesus. Amém.